Bem-vindo ao podcast do Saúde Pernambuco. Hoje o tema é estética íntima e sexualidade. Estamos aqui com 3 nomes de peso do nosso estado. Doutora Israelina Tavares, ginecologista, especialista em cirurgia íntima e ginecologia regenerativa. Dr. Ricardo Lira, urologista e andrologista, especialista em reprodução, saúde sexual e estética íntima masculina. E Semiramis Prado, psicóloga e psicoterapeuta sexual. E eu queria iniciar a nossa conversa com uma pergunta para a doutora Israelina. Quais são os principais fatores que levam a mulher a procurar a cirurgia íntima? Existem vários fatores, mas os principais são fatores emocionais, fatores funcionais. E o que são esses fatores funcionais? São dores, incômodos, geralmente associados quando os lábios eles são muito grandes. E aí essas mulheres, elas sentem muito desconforto. E estética. Então, quando a gente une esses 3 fatores, as mulheres, elas procuram as cirurgias íntimas para se sentirem mais confiantes, para melhorarem a sua autoestima, o seu bem-estar. Sim. Alguém quer comentar alguma coisa? Semiramis? Sobre a procura hoje da mulher nessa questão íntima. Várias pessoas, às vezes, colocam, mas como se fosse uma futilidade, né? Discriminam as mulheres que buscam estética íntima. Então, assim, quem se pensava anos atrás, silicone, né? Então, cirurgia plástica, então várias, na medicina, tudo foi evoluindo. Então, por que não estética íntima? Então, é claro que nós temos sempre que ter uma atenção aqui. Por que ela está procurando? Eu não tenho orgasmo. Eu estou com dificuldade de lubrificação. Será que se eu fizer uma estética íntima, eu vou melhorar meu desempenho sexual? Aí onde vem as dificuldades. Então, se você não, principalmente mulheres na menopausa, então a sua vulva, eu não estou me sentindo muito bem, não estou me sentindo muita vontade diante do meu companheiro, porque eu me vejo diferente, isso mexeu na minha autoestima. Então, aí vejo como importante, mas não como você buscar uma solução para um problema sexual realizando uma cirurgia, mas favorecer a sua autoestima. Então, isso eu vejo sempre como importante, e não importa se por que não um silicone, por que não uma plástica de abdômen, e não realizar uma estética íntima. Até mesmo as próprias mulheres dizem, tem algumas que falam, isso é frescura. Uhum. Mas é frescura você colocar um silicone, né? É frescura você fazer uma lipo. Não é isso. Tudo mexe com a autoestima realmente. E muitas mulheres buscam também, erroneamente, tô com a minha libido baixa. Foi o que você falou. A cirurgia íntima vai melhorar a minha libido? E a gente sabe que a libido não é só estética, né? Não é só autoestima. Tem muitas coisas envolvidas, né? Tem a parte hormonal, tem como você... o relacionamento com o seu parceiro, se você está cansada, se você não está dormindo. Então, tudo isso influencia na libido. Não é só a estética, realmente. E a questão da mudança. A mulher, ela vai passando por várias mudanças. A mulher de 20, a mulher de 40, a mulher de 50, a mulher de 60. Então, esse corpo, por mais que ela faça procedimentos, ela vai sofrer mudanças. Sim. Então, se ela não trabalha essa autoestima e outros recursos na sexualidade, onde esse casal possa viver de uma forma mais intensa e livre sua sexualidade, independente da idade. Mas tudo vai mudando. Sim. Mudando, mas não quer dizer que a sua sexualidade vai deixar de existir. Então, você vê mulheres com 60 anos hoje buscando tratamentos, terapia hormonal, então buscando continuar a sua vida, a sua beleza, né? Mas dentro de um equilíbrio, que você sabe que você com um corpo de 60 não é igual ao corpo de uma mulher de 20 anos. Mas mesmo assim, buscar saúde, buscar o bem-estar, que é fundamental para esse equilíbrio físico e mental. Isso, perfeito. A gente estava falando até agora das mulheres, aí eu queria introduzir aqui o doutor Ricardo. Ricardo, primeiro, você é urologista e andrologista. Aí eu queria fazer 2 perguntas. O que é essa especialidade do andrologista? O que é que ele faz? E quais são as soluções que ele tem para o público masculino em relação à estética íntima? É uma boa pergunta. Inclusive, até mesmo dentre os colegas médicos, né, eles não sabem, alguns colegas não sabem o que é andrologia, não sabem qual é a função do andrologista. Então, o andrologista, ele é um urologista
urologista, né? É uma subespecialidade da urologia, que a gente foca, na verdade, na saúde sexual e saúde reprodutiva. Tá? E nesse conceito de saúde reprodutiva e sexual, a gente também tem esse viés de também tratar a questão da estética genital. Bem diferente da mulher, que costuma buscar, na cirurgia plástica, na cirurgia íntima, a melhora do seu corpo, existe ainda um preconceito muito grande entre os homens. Então, você imagina, se achar que é uma frescura isso com a mulher, imagina com o homem. Tá? Então, o homem, ele foi, digamos, meio que, não digo obrigado, mas ele foi assim, ensinado a não procurar esse tipo de coisa, né? Hoje em dia, a gente vê que mudou um pouco os conceitos. Você procura homens para fazer lipoaspiração, eles colocar botox, eles colocam algum tipo de implante de cabelo e tal, melhora a sua estética, né? Mas a genitália sempre foi, na história da gente, uma coisa suja, usada como suja, né? E então, nunca se deu muita importância a ela, tá? Mas a gente não sabe, que só quem sente na pele, na verdade, quem tem algum trauma, quem tem algum problema em relação à sua genitália. Como isso atrapalha na vida dele, no trabalho, nos relacionamentos que ele tem, quando ele tem algum distúrbio, né? Algum tipo de não entendimento da sua genitália, como ele queria que fosse. E a gente consegue, né, dentro da andrologia, através de alguns métodos, melhorar um pouco esse aspecto. Claro que a gente tem que alinhar muito bem a expectativa do paciente com o que o método oferece. Mas, de um certo modo, o índice de satisfação com a cirurgia íntima e com o preenchimento peniano é muito grande. É muito grande esses pacientes. Eu queria fazer uma pergunta agora para vocês dois. No caso, eu queria entender o perfil desse público, desse paciente que procura essas soluções. No caso, eu queria começar primeiro com você, Jailina. Qual o perfil dessa mulher? E depois queria que Ricardo falasse sobre o público masculino. Não tem um perfil fixo, assim. Eu atendo, já fiz cirurgia de menina de 15 anos. Então, é de 15 a 60. Sim. Geralmente, as meninas mais jovens, com 15 anos, é porque os lábios, eles são muito grandes. E aí, realmente, incomodam. Na roupa, na atividade física, no dia a dia, no sentar. Tem um paciente que falava, doutora, toda vida que eu me sento, eu sinto desconforto. Imagina, toda vida que você sentar, toda vida que você caminhar, você está lembrando que é aquilo que está incomodando. Então, assim, geralmente, as meninas mais jovens é nesse sentido, do incômodo. Elas não falam muito na questão estética. Aí vem acompanhado com a mãe, eu explico tudo. Claro, a gente tem que ver em que período é que ela está, se ela já passou da puberdade, porque qual o risco de aumentar se a gente fizer muito antecipadamente essa cirurgia. Mas a gente consegue realizar algumas vezes depois da menstruação, 3 anos após a menstruação. Então, 15, 16 anos, se já menstruou há 3 anos, a gente consegue fazer. E nas mais velhas, o que acontece? Existem as mulheres casadas, que estão casadas há muito tempo e que querem melhorar. Ah, já estou na fase da vida, estou bem profissionalmente. Então, eu quero estética, eu quero melhorar a minha região íntima. E tem as mulheres que se separam. Então, assim, elas estão numa outra fase da vida, estão em outro momento. Aí, elas falam que esses lábios aumentados, elas ficam com vergonha de ter um novo parceiro, porque já era acostumada com um parceiro antigo, já uma parceria de muitos anos, se separa. E agora, como é que eu vou me relacionar com uma pessoa que eu não conheço e eu tenho vergonha da estética, eu não gosto? Elas me procuram para corrigir, para melhorar a estética da região, e aí que elas abrem os caminhos aí para procurar um novo parceiro. Geralmente é assim. Sim. Ricardo, e o público masculino? Olha, é interessante, viu? Você veja como as coisas são engraçadas. Quando eu comecei a fazer a minha formação em estética genital, nessa área de preenchimento peniano, quando eu fui a São Paulo e fiz o curso é um curso hands-on. Você vai fazendo um curso e você vai fazendo em pacientes reais. E o que me chamou a atenção é que dos pacientes que nós fizemos, acho que uns 8 pacientes, 6 eram gays. Tá? Então, porque realmente o público gay é muito falocêntrico, né? O tamanho do pênis, a grossura do pênis é muito importante para eles. Tá? Então, eu achei que quando eu voltasse a Recife e começasse a fazer aqui os procedimentos, ia ter um público, realmente, um público gay mais frequente. E aí foi que eu me enganei. A maioria, 90% dos homens que me procuram, são héteros, casados, e que querem mudar alguma coisa, querem apimentar a relação, eles querem, muitas vezes trazem consigo
às vezes um trauma de infância, uma vergonha de utilizar uma sunga, uma bermuda, né? E sempre, assim, procuram disfarçar aquele pênis que não é tão avolumado, né? E procuram a gente para fazer isso. Então, foi uma coisa que realmente me surpreendeu muito, tá? Me surpreendeu muito. E, assim, eu acho que é uma libertação. No momento que o cara, ele traz consigo um problema desde a sua época de adolescência, de adulto jovem, e você consegue realmente se libertar daquele problema, né? A felicidade que esses caras têm depois é muito, muito grande, muito grande. Pegando o gancho com o que o Ricardo está colocando, Semiramis, o que é que deve ser avaliado antes de uma tomada de decisão de vou fazer o procedimento, estou decidido? O que é que deve ser avaliado, o que deve ser conversado com esse tipo de paciente? E assim, Tiago, completando a fala de Ricardo. Sim. Então, assim, uma das causas de disfunções sexuais, por exemplo, disfunção erétil, dificuldade de ejacular, ejaculação retardada, muitas vezes tem por trás essa questão da autoimagem, achar que seu pênis não é adequado. Então, ou ele é um pênis pequeno, ou ele não é grosso, eu acho meu pênis muito fino. E eles trazem essa questão, né, que, como uma das causas que geram o quê? Ansiedade, depressão, baixa autoestima. Então, eles têm dificuldade de se apresentar diante da parceira por conta desse problema, da parceira ou parceiro. Então, assim, e principalmente no mundo gay. Então, eles se preocupam muito com essa questão do tamanho, do volume. Então, e isso leva às disfunções sexuais, completando isso aí. Onde entra aquele termo bem, quem está usando bastante hoje, ansiedade de performance, né? Ansiedade de desempenho. Então, assim, a percepção dessa baixa autoestima dele em relação ao pênis também leva às disfunções sexuais. Inibição do desejo, evita ter relações sexuais, porque ele não se sente bem com esse pênis. Então, não podemos, como psicólogo, subestimar. Mas existe outro ponto também. É onde você está, a pergunta que você fez. Muitas vezes, eu chamo isso dismorfia corporal, né? Sim. Então, assim, muitas vezes eu pergunto assim, doutor, acho meu pênis pequeno, não é isso? Então, eu procuro, se você faz a medida, você conversou com o seu médico sobre isso, e sempre entre em contato com o urologista, que está acompanhando esse paciente, que uma das queixas dele é o tamanho do pênis. E, na grande maioria, o pênis está no tamanho normal. Não, exatamente. Então, o que você tem que trabalhar é essa forma, essa programação mental desse paciente, essa forma distorcida que ele vê o corpo dele. A autoimagem, então, né? Muitas vezes não é um procedimento que é necessário, mas trabalhar essa visão, porque muitas vezes você usa o quê? A pornografia, os filmes... Vai se comparando, então, né? E começa a se comparar e achar que o padrão é aquele ali. Então, quando eles começam a se aceitar mais e ver que seu pênis está normal, está no tamanho normal, no volume normal, então tudo isso melhora também, porque existem outros fatores de insegurança na vida desse homem que levou essa fixação desse pênis. Quando você vai investigar, ele já tinha insegurança em outras áreas, já é uma pessoa que tinha outros problemas, então por isso que você tem que trabalhar todos os problemas desse paciente. Muitas vezes existe um transtorno de ansiedade, que precisa de medicação. É um paciente que vive num quadro depressivo leve, mas está sempre ali, uma distimia, né? Sempre com aquela depressãozinha. Então, eles vão sempre se fixar em alguma área do corpo. Muitos, não, doutor, é o rosto, outros é o pênis, outro é alguma área, certo? Então, assim, vai compensar com compulsão por comida, por outras... Então, cada um, a sua ansiedade, você vai fixar em alguma área da sua vida, em relação ao seu corpo também. Então, por isso que precisa de uma avaliação bem detalhada. Não é chegar e eles acham que vão resolver o problema deles, a disfunção erétil, se fizer um preenchimento. E não é. Inclusive, isso é uma coisa importante, porque a gente de vez em quando se depara com esses pacientes que são dismofóbicos, né? E isso realmente é um problema grave, porque esse paciente está sempre querendo mais, sempre e nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. Então, a gente tem que saber identificar com quem a gente atende esse tipo de paciente. Porque ele precisa de muito mais de um psicólogo do que de um preenchimento peniano. Né? E assim, complementando, Tiago, desculpe interromper. Por isso, eu sempre, em palestra, digo assim, minha gente, hoje existem muitos profissionais fazendo esse procedimento. Ginecologistas, urologistas. Então, assim, não pode se tornar isso um simples comércio. Sim. Né? Então, assim, o profissional, a escolha do profissional é fundamental. Porque esse paciente, essa pessoa que procura, não só a mulher como o homem, ele precisa de uma avaliação criteriosa desse profissional. Porque ele pode achar, não, eu não vejo nada aí. Então, e analisar, perceber que esse paciente tem um quadro de ansiedade, que tem outras questões,
e às vezes até mexer no pênis ou numa vulva de uma mulher que já tem outros contextos emocionais, você pode levar um problema ainda maior para esse paciente. Então, é isso que eu sempre coloco de alerta aqui a todos que estamos ouvindo: procurem a referência de um bom profissional, porque em muitos casos não é necessário, e sim tentar ver o que está por trás dessas insatisfações desses pacientes, né? É que eu ia perguntar, pegando esse gancho, Ricardo, existe um limite para o preenchimento peniano? Não, na verdade, é o seguinte: o que é que a gente tem que fazer? Como eu falei, alinhar a expectativa do paciente ao método. Então, o que é que a literatura fala? A gente tem que se basear na literatura, né? Eu digo sempre, experiência pessoal não vale. O que vale é a literatura, é o que está publicado, é o que se faz no mundo todo. Então, a gente consegue, dentro de um método seguro, você consegue aumentar a grossura do pênis, a circunferência, em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Então, é isso aí que a gente oferece ao paciente. Então, muitas vezes ele acha que vai procurar o cara e vai ficar com uma berinjela, né? Um pênis bem grande, grosso, vai ser uma berinjela. E não é isso. O que o método oferece é mais ou menos isso, 1 centímetro, 1,5 centímetros, que isso, assim, observando o pênis como um todo, isso dá uma volumetria boa, né? Isso dá uma aparência mais distinta ao pênis. Então, é o que a gente pode oferecer. Nada além disso. Quem oferecer mais do que isso está indo totalmente contra a literatura. Sim. No caso do homem, a gente tem a questão do preenchimento peniano. E no caso das mulheres, quais são os procedimentos, as cirurgias que, no caso, você faz, Jaelina? De cirurgias íntimas, tem a ninfoplastia, que é a retirada dos... Vou pegar aqui até para mostrar. A retirada dos lábios internos, geralmente quando eles estão aumentados, né? A gente retira esse excesso de pele. Tem muitas mulheres que chegam para mim, alguns anos atrás, o pessoal só retirava aqui e esquecia da parte de cima, da pelezinha que fica em cima do clitóris, que é o capuz do clitóris. Então, aí o que é que acontece? Tem muitas mulheres que vêm, já fizeram uma cirurgia anterior de ninfo, de labioplastia, e tem excesso de pele no capuz. Aí a gente só retira o excesso de pele que fica cobrindo mesmo o clitóris. Além dessa cirurgia de ninfo, capuz, tem a cirurgia dos lábios externos, pacientes que fizeram bariátrica, que tem realmente um excesso de pele considerável. A gente tira também esse excesso de pele na região dos lábios externos. Tem o períneo, geralmente em pacientes que tiveram parto normal, que tiveram lacerações do parto, que aí diminui esse espaço, né, entre a vagina e a região anal. E atrapalha na relação sexual, elas se sentem mais folgadas. E o períneo, a cirurgia de períneo, a gente reconstitui essa região perineal. Tem também a cirurgia do plicoma anal, que é um excesso de pele na região do ânus. Muitas mulheres confundem com hemorroida. E essa é mais estética, atrapalha na higiene. A gente consegue fazer isso tudo na clínica com anestesia local, com o laser. Além das cirurgias, tem vários outros procedimentos íntimos, bioestimulador de colágeno para melhorar a flacidez dos lábios externos, preenchimento íntimo com ácido hialurônico, preenchimento íntimo com gordura, enzimas esvaziadoras para diminuir a gordurinha do monte de Vênus, clareamento íntimo, tratamento de fissura, laser íntimo também, que é um tratamento regenerativo que muitas pessoas... É um tratamento extremamente eficiente que muitas pessoas desconhecem para melhorar os sintomas da menopausa, ressecamento, perda de urina. Então, são inúmeros tratamentos, né, que a gente tem disponível e que muitos deles não são conhecidos pela grande parte das mulheres. Perfeito. Uma pergunta aqui para Ricardo. O procedimento do preenchimento peniano, ele pode ser desfeito, né, caso o paciente não se deu bem, não se familiarizou? Pode sim. Sim, e completando o que Jailina falou, não é somente o preenchimento, né? A gente pode também fazer as circuncisões. Tem homens que fazem cirurgias de circuncisão e ficam com aquela, a gente chama de tampa de Coca-Cola, aquelas cicatrizes, né, rodeando todo o prepúcio, que é feio, né? A gente faz a remoção dessas cicatrizes. As escrotoplastias, né? Tem homens que a bolsa escrotal fica bem colada no pênis. Então, você faz a cirurgia para afastar um pouco e expor mais a haste peniana. Porque muitas vezes o cara tem o pênis normal, mas o pênis está escondido, né? Ou por gordura, né, pré-púbica. Então, você pode fazer uma lipoaspiração. Ele tem uma bolsa escrotal implantada muito próximo ao pênis. Então, você
solta aquela bolsa escrotal e coloca na posição correta, então você tem uma percepção maior. Porque, na verdade, não existe cirurgia para aumentar o pênis, tá? Então, eu vejo muita propaganda aí. Então, nenhuma cirurgia que diga que vai aumentar o pênis, ela é aprovada, ela foi aprovada, ou tem algum trabalho que você valide ela. Eu acho que é muita picaretagem que existe em relação a isso. Engrossamento, sim, existe. Agora, você consegue o quê? Aumentar a percepção, tá? Quando você solta um ligamento, quando você faz a escrotoplastia, você faz uma lipoaspiração, você aumenta a percepção, tá? Em relação ao ácido hialurônico, sim, a gente preenche muitas vezes. Tem pacientes que querem experimentar aquilo ali, querem passar uma época com aquilo ali, e veem que não querem mais. Então, a gente consegue também desfazer. A gente tem a enzima, né? A hialuronidase, que a gente aplica, né? E todo aquilo ali se desfaz. Então, é meio que um método reversível. Você consegue aplicar e você consegue retirar. E quando você aplica, ele tem um tempo que ele age, porque ele é absorvido. É um ácido que faz parte do nosso corpo. Então, ele é absorvido, o ácido hialurônico. Então, você precisa, depois de um certo tempo, um ano e pouco, fazer novamente colocar um pouco mais, né? Fazer um reforço lá, porque aquilo vai sendo absorvido e aquele efeito de avolumar, ele vai diminuindo, tá? Então, é preciso, não é uma coisa definitiva. Porque utilizavam algumas substâncias que são proibidas, inclusive, né? PMPA, o próprio silicone, tá? Que não são proibidas. E elas são realmente definitivas. Eu já vi alguns casos que eu tive que operar pacientes que estavam com o pênis totalmente formado por substâncias proibidas, tá? Mas o ácido hialurônico não, é uma substância que é permitida, é aplicada e é reversível, pode ser retirada na hora que o paciente quiser. E assim, até lembrando, né, que aí vem as lembranças, lembrando o que Israelina falou sobre as mulheres. Então, o que chega muito no consultório também? Mulheres na menopausa, né? Então, começa com a questão do ressecamento e outras questões, a baixa dos hormônios, então, que leva tudo isso, né? Todos esses sintomas. Então, assim, elas chegam no consultório, às vezes, a dor, aquelas dor genitopélvica, né? Então, assim, é a dor, não, Semília, na hora que vai ter penetração, dói, eu já fiz tratamento, fui para ginecologista, eu já estou fazendo também terapia hormonal, já fiz várias questões e não resolve, né? E não resolve. Então, assim, como muitas vezes, eu estava conversando agora recentemente, essa semana, uma mulher de 60 anos, então ela traz um relato de dores que já vem há muitos anos. E ela é acompanhada por ginecologista, foi mais de uma ginecologista. Então, assim, e eu perguntei, você usa lubrificante? Você, na hora H? Não, eu uso os tratamentos antes, durante a semana, mas na hora, você usa algum lubrificante? Não. Então, assim, falta orientação, muitas ginecologistas, claro que existem muitas ginecologistas sensíveis a esses casos, são especialistas de mulheres na menopausa, mas o que você vê é muita falta de informação. Mulheres que são carentes dessas de informações. Então, você já pensou assim, mas como é que poderia ser isso? Olha, você, nas preliminares, você antes já vai usando o KY Gel, o seu parceiro já vai lubrificando toda a área interna também. Depois é que você faz a penetração. Você vai ver que vai ser mais confortável para você. Mas, hoje em dia, além disso, o lubrificante, os recursos que Israelina falou. Então, hoje não é só uma frescura, ou esse tabu que as pessoas têm. Ou normalizar também, né? Porque, Entendeu? às vezes, elas estão nessa fase da menopausa e acham que sentir dor na relação sexual é normal. Que não é. E é isso que realmente ela traz. Não, até meu marido disse que conversou com outros parceiros, até veio isso à tona. Então, assim, mas ele disse que as outras companheiras dele também sentem dor. Então, como é que você vai ter prazer? Como é que você vai ter libido se você sente dor? Porque você vai sempre associar o quê? Relação sexual, dor. Então, você vai evitar, você não vai gostar, você não vai... Não vai ter vontade. Não vai ter vontade. Então, assim, além da lubrificação, vamos procurar outros recursos, porque vai uma ginecologista que já trabalha com essa questão dessa região íntima e você possa usar outros recursos que você melhore isso aí. Então, lembrar que a sexualidade pode aos 50, 60, 70, não existe. Né? Então, essa mulher vai envelhecendo, vai usando outros recursos, mas essa sexualidade não deixa de existir. Então, assim, como eu trabalhando com mulheres, que eu recebo mulheres no consultório, uma das queixas é essa. Às vezes, doutor, não estou sem libido, não tenho mais vontade, mas quando você vai procurar, às vezes essa libido não é só pela questão hormonal, é pelos incômodos que ela está sentindo. E além do quê? Da autoestima. Aí vem a autoestima, essa vulva, o corpo. Então, você vai ter que trabalhar essa paciente. Como é que está a qualidade de vida dela? Ela faz atividade física? Ela tem cuidado dela mesma? Como é que está a sua alimentação? Então,
você vê, na terapia sexual, você vê o paciente como um todo, eu trabalho tudo. Não é só as questões emocionais, mas essa dinâmica, como é que é a rotina dessa mulher, como é a relação dela no mundo, né, profissional, na vida conjugal, na relação com os filhos. Então, assim, tudo isso interfere. Então, como é importante a mulher que está hoje nos ouvindo, que está atravessando a menopausa, que é uma fase difícil na vida da mulher, mas eu acho que ela se torna difícil por falta de informação. Sim. Eu não sei se, Jalinda, você viu uma pesquisa que saiu recentemente, que o Brasil está entre as mulheres, na porcentagem maior, as mulheres que mais sentem problemas na menopausa, no top número 1, são as brasileiras. Então, quando você vê, a grande maioria é simplesmente falta de educação, de informação, e às vezes do próprio ginecologista, sim, quando ele recebe essa mulher no consultório. Sim. Você acabou adiantando uma pergunta que eu queria fazer, que é justamente, é um assunto complexo, né? E a pergunta que eu iria lhe fazer é justamente, a estética íntima é só vaidade? Não. Então, assim, eu acho que a vaidade, eu sempre trabalho com as mulheres isso. A gente, vaidade não é futilidade, né? Existe uma coisa é você ser fútil, você gastar mais do que você pode para comprar. Você não precisa estar com uma roupa de uma grife famosa para estar se sentindo, você está bem arrumada. Então dentro da terapia, eu sempre trabalho essa questão da autoestima. Como você está se cuidando? Como é que você está? Em primeiro lugar, olhe-se no espelho. Como você está se vendo nesse espelho? Então, assim, procure atividade física. Não é só pela estética a atividade, sim, física. A musculação, principalmente para as mulheres acima de 50 anos, ela não é um hobby. Não é algo que pode ser fazer. É algo extremamente necessário. Então, ela tem que já trabalhar essa força muscular, melhora a cognição. Então, hoje já tem vários estudos. Quanto mais você malha, quanto mais músculo, eu digo, minha gente, né? Músculo é definição do seu músculo. Você tem massa magra, você tem músculo, determina a sua longevidade, a sua cognição, evita a demência, a questão da firmeza nas pernas, né? Então, tudo isso. Então, assim, você olhar, como é que está? Você trabalha, então você tem que ver essa paciente, como ela tem... Porque muitas vezes o problema sexual está decorrente de diversas coisas. Nunca é uma coisa só. Às vezes eles sempre perguntam isso. Qual será a causa, sempre diz? Qual é a causa de eu estar com esse problema sexual? Aí eu sempre digo, com certeza não é somente uma causa. São várias histórias. História familiar, crenças religiosas, crenças de vidas, tabus, traumas. Existem várias questões. Mas como procurar ajuda, mas saber quem procurar, né? Porque, infelizmente, existe muita coisa aí na internet, tem muita gente, assim, você vê muitos profissionais com milhões de seguidores, mas quando você vai, como eu tive o depoimento dessa mulher, que essa mulher foi para uma ginecologista, que é bambam, que tem, né? E não se sentiu acolhida, não teve a informação necessária, né? Então, não é só Instagram, minha gente, milhões de seguidores. Procure sempre uma referência do seu médico, às vezes do seu cardiologista. Você conhece alguém de referência, seu clínico geral. Então, assim, como é importante a preocupação que na psicologia, na ginecologia, na urologia, a referência do profissional. Pegando esse gancho, eu ia perguntar para vocês dois quais são os principais mitos, no caso da estética íntima, para as mulheres e para os homens. O mito principal em relação à cirurgia íntima é que é só estética. É o principal. As mulheres acham que você vai fazer uma cirurgia apenas para melhorar a estética, e eu vejo isso diariamente, que não é. Tem uma relação muito íntima com a melhora da autoestima, a melhora do bem-estar, a melhora da qualidade de vida, a melhora da satisfação sexual. Esse é o principal. Tem vários outros. Tem em relação à sensibilidade. Vou perder minha sensibilidade se eu for fazer uma cirurgia íntima. Claro, você tem que procurar um profissional capacitado e especializado que saiba operar. Porque hoje em dia tem muitos números de cirurgias de clitóris, muitas mulheres, né, que estão usando hormônios androgênicos, o clitóris estão aumentando. Então, o clitóris é uma região muito sensível. Não é qualquer ginecologista que vai saber operar um clitóris. Você tem que ter uma especialidade maior para você mexer nesse órgão tão importante. Então, o medo de perder a sensibilidade é muito grande. Né? De perder o prazer, imagina, né? Se isso acontecer. Em relação a muita dor no pós-operatório, também, o pessoal olha muito o Google e tem muitos comentários ruins. Também eu atendo pacientes que ela até me falam, doutora,
Vai doer muito, porque eu vi uns comentários no Google que o pós-operatório é terrível, que eu... Não é. A cirurgia, a laser, você tendo todo o acompanhamento, seguindo todas as orientações do pós-operatório, é uma cirurgia extremamente tranquila no pós-operatório. Então, os principais são essas, do medo, da sensibilidade e que é só estética. Aí, Ricardo, a mesma pergunta, e eu sei que você é o rei dos causos aí. Então, se tiver alguma história de um paciente aí para contar pra gente. Não, o principal mito assim, que os que têm medo de fazer é quando eles veem os resultados negativos quando os pacientes procuram profissionais, às vezes nem profissionais, às vezes o cara nem médico, nem da área de saúde tá? E o cara, eu já vi até um caso que era um professor de educação física que fazia injeção de preenchedor em pênis, tá? Eu tive um paciente uma vez que ele chegou para mim, eu estava num plantão de urgência, e ele chegou lá sem conseguir urinar. E aí, quando eu observei, eu achei estranho, o pênis dele parecia, sei lá, tinha uma bola de tênis na ponta. E aí eu perguntei para mim, o que você colocou aí, né? E aí ele ficou enrolando, aí resumindo, o cara injetou nele silicone líquido. Meu Deus. Silicone líquido. E o silicone líquido, ele não fixa, ele migra. Então o cara injetou no pinto do cara o silicone desceu para a ponta por gravidade e ficou todo na ponta. Aquela bola pendurada. E a gente teve que fazer uma circuncisão nesse cara, e aí para poder liberar, né, o pênis. Então, o que acontecia antigamente? Nós, andrologistas e urologistas, tratávamos do problema. Porque também existe também um preconceito entre os próprios profissionais quando se fala em relação à estética íntima. Não é somente com os pacientes, é com os nossos colegas médicos. Tá? Então, quando você diz que você é um cara que faz estética íntima, tem alguns caras que já olham você meio atravessado. Não sabem fazer, não procuraram se informar e gostam de criticar. O que nós fazíamos antes? Só tratávamos as complicações. Né? Então, um dia, um grupo se reuniu, né? Um colega se reuniu, e vamos tentar, vamos criar protocolos de aplicação desses preenchedores, vamos fazer a coisa de acordo com como deve ser feita, né? Com ética e com padrão, seguindo um padrão, porque é injusto, né? A gente só tratar o problema, né? E o cara que injetou errado, né? Ficar, vamos dizer, com bônus e a gente com ônus. Então, o nosso grupo se reuniu e resolvemos realmente montar esse protocolo, aplicar o produto e, de uma forma correta, o produto correto, que não vai dar esse tipo de complicação, e os pacientes terem um resultado melhor. Então, o mito ainda que existe nessa área é achar que aquilo vai necrosar o pênis, vai complicar o pênis. Não vai. A gente utiliza materiais que são aprovados, já tem inúmeros pacientes injetados no mundo todo, e a gente faz de acordo com um protocolo pré-estabelecido por um grupo de estudo. Então, a coisa é muito diferente do que o achismo ou alguns profissionais, às vezes não médicos, que inventam de fazer isso só com o intuito de ganhar dinheiro. Tá? E as complicações acabavam sempre com a gente. Numa urgência, né, como aconteceu comigo algumas vezes. Continuando nesse mesmo tema, qual a duração do preenchimento peniano? Olha, geralmente varia de acordo com o produto que você usa, tá? Então, nós utilizamos um produto que é o que mais vende aqui no Brasil, né? Não vou fazer aqui o marketing do produto, né? Mas a gente utiliza o ácido hialurônico que foi desenvolvido para esse fim. Inclusive, na bula dele está escrito isso, tá? Que é para preenchimento peniano. Porque ele se fixa melhor, ele tem um G-prime, ele se fixa, ele se integraliza, ele não migra. Né? Ele tem a capacidade de você apertar ele amassa e depois ele volta para o local, né? Essa capacidade, porque senão você imagina preencher um pênis, senão você apertar ficar abaixo, não. Você aperta, ele volta. Então ele tem esse G-prime que faz com que ele volte ao normal, né? Volta ao normal. Então esse produto ele dura em torno aí de 1 ano a 1 ano e meio. 1 ano e meio. E quando você, depois desse prazo, você precisa fazer um retoque, você utiliza geralmente 70% do que você utilizou na primeira aplicação, porque ainda fica em torno de 30%. Então o cara investe mais na primeira, mas na segunda, terceira vez, ele vai ter 30% a menos de produto para ser utilizado. Mais ou menos isso. Semíramis, por que esse assunto gera tanto tabu? Acho que sempre a região íntima, né? É cultural também, né? É a questão que vem das questões antigas, religiosas, preconceitos. Então, assim, uma vez eu vou contar um caso, né? Que Ricardo gosta de contar um caso, eu também gosto.
Então, eu atendi que, às vezes, você fica... Quando eu conto essa história, todo mundo fica impressionado, né? Não, isso não é verdade. Mas você sabia, Jaelita, que eu recebo pacientes. Agora, atualmente, eu estou com uma paciente. Ela está casada há 2 anos virgem. Então, isso não é... As pessoas pensam que isso é algo excepcional, uma coisa que não existe. Existe. Eu já atendi vários casos no decorrer de todos esses anos, né? Então, eu fazendo um ambulatório público, né, no Hospital João Murilo, Vitória de Santo Antão, então, uma médica ginecologista, na época, a doutora Sônia Galvão, me encaminhou uma paciente que já estava casada há 13 anos virgem. Então, eles faziam um casal, todas as relações sexuais deles eram tudo externamente. E ele sentiu prazer, ela também. Então, assim, ela chegou para mim com o quê? A família fez... A mãe sempre teve uma atitude muito repressora, que relação sexual dói, que ter filho dói. Então, foi educada fazendo um terrorismo nessa questão da intimidade, né? Então, assim, eu me lembro que a primeira vez que eu disse a ela, que eu sempre... O que é que eu envio de tarefas? Que a terapia sexual, existe uma diferença. Não é uma terapia convencional como as outras, que você conversa, tchau. Posso até passar algumas orientações, mas na terapia sexual nós temos as tarefas de casa. Então, tem espelho, tem autoconhecimento, tem exercícios masturbatórios, tem diversas outras questões, alongamento, técnica de relaxamento. Então, eu sempre tenho a técnica do espelho. Né? Então, assim, olhe-se no espelho, né? Que eu sempre peço para elas olharem o seu corpo, o que é que elas percebem, como é que elas estão se vendo em relação ao corpo. E outro momento, olhar a região íntima, né? Então, coloca o espelho, veja ali. Eu sempre envio para elas um cartazinho. Antigamente, em ambulatório, eu sempre dava, mostrando a anatomia, o que é isso, o clitóris, é isso. Então, assim, aí ela chegou na semana seguinte, né? Então, disse, doutora Semíramis, eu jamais quero fazer isso mais. Mas o que foi que aconteceu? Uma coisa horrível, achei ela horrível. Então, assim, uma outra questão, o feio. Não é só o nojo, é algo que se viu como algo pecaminoso, algo nojento, algo que é feio, certo? Então, assim, isso também distorce essa visão. Então, essa mulher tinha uma visão não só da sua história de vida, de traumas, né, de uma educação repressora, mas a visão que ela tinha sobre a imagem de uma vulva, sempre ela imaginou que era negativa. Então, muitas mulheres... Não tanto os homens, que eles estão mais acostumados a ver esse seu órgão pegando no dia a dia, né? Tocando na masturbação. Mas as mulheres, não. Então, ela sempre acha aquilo feio, algo que não deve estar sendo exposto, algo que não deve estar sendo... Então, por que mexer? Por que eu vou estar... Então, ela nem olha. Então, se ela nem olha para ali, né? Então, é indiferente. Então, as pessoas talvez só vão procurar, às vezes, um tratamento como esse, porque elas estão preocupadas, às vezes quando não é incômodo, né, que é o caso da menina de 15 anos, é quando ela começa a relação com alguém. E muitas vezes essa pessoa também nota alguma diferença, algum incômodo, alguma situação, a parceria, né? Então, é que elas se estimulam, às vezes é em referência ao outro, que ela procura ajuda. Nunca em relação, muitas vezes, a ela mesma. Entendeu? Então, ela sempre veio para agradar a quem? Ao outro. Certo? Então, assim, como é que é? Você se sente bem, porque tem mulheres que estão com 60, 50, a vulva já mudou, mas elas não estão nem aí. Então, entendeu? Está vivendo a sexualidade, acha bom, o parceiro também não se incomoda, todo mundo está bem ali. Então, assim, depende muito dessa pessoa, como ela está vivendo. Então, tem pessoas que se preocupam mais, elas se ligam muito mais na estética, outras não. Tem gente que está ali com a sua gordurinha, tem uma barriguinha, tem uma célula, vive muito bem a sua sexualidade. Então, assim, envelhecer não quer dizer que você não vai ter sua sexualidade satisfatória. Então, depende muito dessa pessoa, a história de vida dela, suas crenças, seus tabus, como foi ela educada, a questão religiosa. Por exemplo, essa moça que eu estou atendendo atualmente, então, assim, ela tem 27 anos, 28, está casada há 2 anos, virgem, vem da questão religião evangélica, né? Então, assim, mas o acolhimento dessas pacientes, seja, a gente sempre respeita, certo? Se foi uma escolha, a religião dela levou isso, ela só realizar no dia do casamento, querer iniciar a vida sexual, precisamos respeitar. Não cabe a gente criticar. Sim. O que nós devemos fazer ali naquele momento é esse acolhimento e ajudá-la a partir dali, certo? Mas se não teve nenhuma vivência, as pessoas acham que nunca teve nenhuma intimidade, nada, nem preliminares antes.
você acha que chega no dia, né? Não, no dia tudo vai se resolver. Então, a sexualidade vem de uma história. Existe a criança já tem suas percepções da sexualidade, o adolescente. Então, quando existe esse vácuo, né? Existe um vácuo, então vai ter um prejuízo mais adiante, certo? Então, é isso que acontece muito. Então, essa pessoa vai reaprender, né? Esse casal vai reaprender a conhecer o corpo, a conhecer... Então, ela está nos exercícios, ela já manda comprar os dilatadorzinhos, né? Então, já começa... Então, nunca começa com pênis mesmo. Começa com esse autoconhecimento, o dedinho, ela se conhecer, sabe? Para ir buscando esse medo. Agora, por trás, uma pessoa super ansiosa. Então, quando ela chega para mim no consultório, quando ela chegou no primeiro dia, ela o tempo todo, ela fazia assim nas pernas, ansiosa. Então, assim, como é que é a tua história de vida na questão da ansiedade? Ah, Semíramis, eu sempre fui muito ansiosa. Meus pais, meus amigos, sempre dizem que eu sou... Então, não foi só a religião. Então, tem a questão emocional, né? a ansiedade, são pessoas tensas. Aí já indiquei o psiquiatra da equipe, que é um profissional que também tem pós-graduação em sexologia. Então, ele vai saber qual o remédio, qual é a medicação certa, que seja uma medicação que não interfira tanto na libido, né? Porque a gente tem que entender, os ginecologistas que estão nos ouvindo, os urologistas, quando encaminhar para um psiquiatra, sempre orientar esse paciente que diga a seu médico, pergunte a seu médico se passar uma medicação que interfira menos na libido. Porque a gente não pode tratar algo também piorando do outro lado. Né? Então, é nesse sentido aí. Eu vou contar mais um caos aqui, né? Porque também uma das coisas que nos procuram é a doença de Peyronie. Tá? Sim. A doença de Peyronie, para quem não sabe, é uma curvatura peniana. Então, ela pode ser curva assim, para baixo, ou ela pode ser curva para cima. Né? E também existe o pênis curvo congênito também, né? Que é um pênis que o cara já nasce com o pênis para baixo, assim, geralmente para baixo. São homens que têm um pênis muito grande, tá? Geralmente são pênis grandes, e é um defeito no crescimento dos corpos cavernosos. Eles crescem irregularmente e tendem a fazer isso aqui, ó, para baixo. Então, eu me lembro de um caso, né? De um caso de um casal, eles eram evangélicos e se preservavam para o casamento, né? Terem relações no casamento. E aí, justamente, quando eles chegaram na noite de núpcias, né, que o cara mostrou o pênis, era assim. E aí ela ligou para a mãe. Mãe, ó, o pinto do fulano é assim, é para baixo. Então, ela falou, não, isso não é normal, não. Ou seja, ela queria acabar o casamento, a família acabar o casamento, porque o cara nasceu com um problema, né? E ela nunca tinha visto esse pênis do marido. Ele também sempre identificou o pênis dele como sendo uma coisa normal, para ele aquilo é normal, ele sempre conviveu com isso. Ou seja, eles deu a família pediu para cancelar o casamento, porque o cara tinha um defeito de fabricação. Tá? E aí nos procurou até no serviço público, né? E nós conversamos com a família e tal, e fizemos uma cirurgia de correção, né? do pênis curvo congênito, e aí realmente depois eles voltaram a ter a vida sexual normal. Né? Então acontece às vezes isso, o casal que nunca se guarda, nunca tem nenhum tipo de intimidade, né? Claro que isso é uma coisa rara, mas eles podem ter uma surpresa também, como essa, né? Porque um pênis curvo congênito é totalmente disfuncional. Você não consegue transar com um pênis apontando para baixo, né? E aí, mas tem solução, né? Tem solução. O importante é que tem solução. Tem solução. Mas assim, ela quase acabou o casamento, né? E nós conseguimos resolver esse casamento, né? Doutora Israelina, uma dúvida. Eu sei que em relação à cirurgia plástica corporal, eu sei que tem muita aquela coisa da paciente. Eu queria ficar com o corpo igual a fulana. Como é isso na cirurgia íntima? E se existe essa coisa da comparação, de levar um exemplo, uma coisa assim, e se também existem formas de garantir a individualidade, né? O corpo, o estilo do corpo, não sei como a gente poderia dizer isso. Então, tem mulheres que chegam e querem, olha, eu quero a minha vulva assim, desse jeito. Sim. Não tem como. Cada mulher tem a anatomia é única. Sim. Eu sempre falo, eu nunca vi uma igual à outra. São todas diferentes. Todas são diferentes. Então, assim, para a gente garantir a naturalidade, garantir que fique bonito, né, do jeito para cada paciente, já que cada paciente é única, eu preciso entender qual é a expectativa dessa paciente, o que é que ela espera dessa cirurgia, porque muitas vezes também elas vêm com expectativas que não correspondem à realidade. Então, isso ela tem que estar ciente do que pode
do que pode ser feito. Eu sempre tiro foto, coloco na tela do computador, mostro o que é que eu vou fazer, qual a pele que eu vou retirar. Olha, vai ficar assim, eu vou tirar isso aqui. É isso que você quer? E tenta entender o que incomoda, porque aí eu vou ajustando as expectativas dela com o que eu consigo entregar de resultado. Na maioria das vezes eu consigo superar as expectativas. Assim, graças a Deus eu nunca tive nenhum estresse em relação a isso, porque tem essa conversa leve, né, de confiança, elas confiam muito em mim. E o resultado, geralmente, é bem satisfatório. Elas ficam super satisfeitas. E aí vai melhorar, consequentemente, né, o que elas buscam, né, que é a qualidade de vida, a autoestima. A autoconfiança, né? Muito, E é que é interessante isso, né, Semília? Porque a autoconfiança mexe em todas as áreas da vida, né? Até profissional. Eu acho que Ricardo pode ter escutado também algum caso assim, de paciente depois desse preenchimento peniano, eu estou me sentindo mais confiante até no meu trabalho, né? Isso, exatamente. Tudo, minha gente. Até você vê o rosto. Hoje nós temos, minha gente... Hoje, dificilmente você vê uma mulher fazendo uma plástica como se fazia antigamente. Então, antigamente só era uma plástica agressiva, né? Então, hoje você vê com os bioestimuladores, botox, tem tantas, né? O silicone. Então, hoje essas pessoas estão... Isso melhora a autoestima. Então, assim, a aparência... Então, algo está relacionado a outro, né? A saúde mental, a saúde física, tudo. Melhora a saúde física, do momento que você melhora a sua aparência, melhora a saúde mental. Sim. Né? Que ontem foi o dia até melhora a saúde mental, melhora, né? A forma como ela se enxerga, melhora a forma como ela se relaciona com as pessoas. Sim, isso. Porque é impressionante, na cirurgia íntima, lá na clínica, a paciente chega de um jeito, a gente opera. Quando ela vem para o primeiro retorno, tanto que as meninas já percebem, doutora, ela está mais feliz, então ela está sorrindo mais. Sim, até a forma de se vestir, de se maquiar, é diferente. Muda. É impressionante. E além dessa parte da estética íntima, quais são os outros procedimentos que você faz? De estética, relacionado à ginecologia regenerativa, eu faço o laser íntimo, o bioestimulador, preenchimento, tratamento de fissura. Tem muita gente que tem fissura na relação, cortes, né, na relação sexual, pelo ressecamento. Então, geralmente é mulheres na menopausa ou pós-parto, né, por conta dessas alterações hormonais. Então, o laser ajuda bastante, ácido hialurônico, mas o líquido, né, não a função de preenchimento, mas eu vou usar para hidratação. E geralmente em duas aplicações que a gente faz no ácido hialurônico, já fecha totalmente a fissura. Existem uns produtos novos agora, exossomos, que são as partículas regenerativas, que eu uso muito no pós-operatório, para tratamento de fissuras, para cicatrização, eles aceleram o processo de cicatrização. Tem o botox para vaginismo, que aí o vaginismo, assim, a gente precisa ter um olhar diferenciado, né? Porque não é só o botox. Tem a terapia sexual, tem a fisioterapia pélvica, psiquiatra se for necessário, o ginecologista vai ajudar nessa parte do botox quando é indicado. São todos esses tratamentos. E lembrando para as mulheres da menopausa, né, que muitas vezes todos esses procedimentos que você faz realmente são fundamentais. Mas não esquecendo da fisioterapia da região pélvica, Sim, né? muito importante. Então, o especialista nessa área. Então, com ele também, ao lado da terapia sexual, ao lado de um ginecologista que trabalha essas questões dessa autoestima. Mas a questão funcional, você vê que também a fisioterapeuta, né, da região pélvica também faz um trabalho muito bom na área da ginecologia e na área da urologia. Sim. Eu acho assim, recentemente eu estava no Hospital das Clínicas dando uma palestra para os residentes de ginecologia. Então, eu coloquei para esses estudantes, assim, minha gente, eu acho que eu não vejo, assim, eu acho um absurdo um profissional na área de ginecologia não ter seus profissionais psicólogos, seja de diversas especialidades, terapia sexual, psicólogo clínico, né, não ter o seu psiquiatra de extrema confiança, não ter o seu fisioterapeuta da região pélvica. Eu acho que isso é fundamental, porque não existe nenhuma cura. Muitas vezes precisa de uma indicação de um nutricionista, de um endocrinologista. Então, assim, não existe a saúde de um paciente, ela precisa, na maioria dos casos, de um atendimento multiprofissional. Então, como é importante essa divisão de tarefas. Você não pode querer centralizar tudo no seu lado profissional. Então, assim, é importante o ginecologista e o urologista ter esse arsenal ao lado dele de profissionais para ajudar aquele paciente também. Ricardo, quem tem prótese peniana pode fazer o preenchimento também? Sim.
Inclusive, uma das principais queixas dos pacientes que têm próteses penianas, assim, próteses que já têm há um certo tempo, né? Porque a prótese peniana é uma coisa muito antiga, viu? Não é uma coisa nova, não. A prótese, ela foi... Eu acho que o início da prótese foi antes dos anos 50, por ali, quando começou os primeiros relatos de próteses penianas. Eles implantavam... Era prótese de acrílico, né? Eu acho que tem até osso foi tentado implantar no início, até chegar ao silicone. Isso veio antes dos anos 60, 50, por aí, que vem isso aí. Então, hoje em dia, nós temos implantes de prótese que tem mais de 15 anos feitos. E uma das coisas que acontece com a prótese silicone, que também com a prótese mamária, é que o tecido circunvizinho ele vai se atrofiando. Vai atrofiando o tecido circunvizinho. E a prótese não inflável, a semi-rígida, ela é rígida, tá? Então, é comum que os pacientes que têm implantes antigos, as parcerias desse pessoal sinta, quando pega no órgão, sinta as próteses. Tá? Sinta duro, as próteses duras. E aí isso incomoda o paciente, incomoda na relação. Tá? Então, nesses casos, a gente consegue fazer esse preenchimento, consegue criar uma camada de ácido hialurônico ali entre a prótese e a pele, né? E dá você dá uma acolchoada naquele tecido. Isso melhora muito a questão do desconforto. Não é? Porque é uma coisa assim que não aconteceria se fosse uma prótese inflável. A prótese inflável não tem isso. Porque ela é inflada com água, né? Então ela é macia. Ela é macia, né? Com água não, com soro, né? Então ela desinfla e infla. Então a percepção do pênis é como se fosse um pênis normal. Mas a prótese semi-rígida e os modelos mais antigos são muito duras. Tá? Então é comum que o paciente, depois de um certo tempo, as parcerias elas se queixem disso. E a gente consegue dar realmente uma minimizada nisso aí. Tá? Consegue sim. Semínios, como é que a questão da estética íntima pode interferir na questão da satisfação sexual? Como aquilo que eu falei da história da menina que quando ela olhou a vulva da jovem, ela disse, não, que coisa horrível. Né? Então, se você não só porque não acha bonito, não só porque você não tem sintonia com ela, né? Você não conhece, não se olha, não se toca, certo? Mas é todos esses mitos, essas crenças negativas que elas vão aprender no decorrer da vida. Esconda, menina tem que sentar, né? Não pode estar expondo, né? Então, existem tantas regras que ela começa a ver aquilo como algo negativo, certo? Então, assim, você não conhecer a sua vulva, não ter autoconhecimento, na grande maioria, interfere na sexualidade. Um exemplo, né? Então, chegam mulheres, às vezes, para mim no consultório, 30 anos, 40 anos, doutora, nunca tive orgasmo. Com certeza, essa mulher nunca se tocou. Sim. Né? Então, assim, uma mulher geralmente aprende sozinha, a grande maioria. Muitos até começam com seu parceiro, né, que vão descobrir tudo ali, né? Como tive um caso de uma mulher que viveu casada, ela ficou viúva, viveu com seu parceiro uns 15 anos e nunca teve orgasmo. E no momento que ela encontrou um outro parceiro, um outro relacionamento, doutora, agora que eu sei o que é sexualidade. Então, muito também era a relação, né? Então, às vezes, a inexperiência do parceiro, ele não saber como conduzir, porque com essa sintonia, não se explica, né? É sintonia, é química, são várias questões, mas principalmente nessas mulheres que não têm orgasmo, elas nunca se olharam, nunca se tocaram, nunca se descobriram. Então, a grande maioria tem dificuldades nessa questão. Então, a falta de conhecimento, de olhar de uma forma mais natural a sua vulva, então, seus órgãos, se tocar. Tem mulheres que jamais imaginam colocar o dedo ali dentro, né? Uhum. Então, assim, por isso que os exames preventivos, né? Você vai fazer uma colposcopia, essas mulheres vão fazer algum tipo de exame, é terrível. Muitas não conseguem fazer. Por isso que, às vezes, essas ginecologistas encaminham para mim. Semília, essa paciente tem vaginismo, ela não permite fazer exames de toque. Então, essa pessoa tem uma vida sexual boa? Não tem. Não. Entendeu? Então, tudo correlacionado. Então, baixa autoestima, no momento que não se conhece, não se toca, tem dificuldade de introduzir algum, ela geralmente tem alguma dificuldade, principalmente na relação com o outro. Ela pode até ter orgasmo sozinha, mas na relação com o outro, com outra pessoa, com a sua parceria, é onde vem as dificuldades. É uma pergunta que eu queria lhe fazer, que é justamente sobre isso, a importância da comunicação, né? Justamente. Entre a parceria. Se não existe essa comunicação, ela nunca procurou ler, não procurou estudar, uma ginecologista que possa levar suas dúvidas e essa ginecologista ter abertura para conversar
com ela sobre tudo isso. Eu estou com problemas de incontinência urinária, eu estou procurar uma fisioterapeuta. E essa fisioterapeuta da região pélvica, ela tem que entender que ela não tem que olhar só a funcionalidade daquilo, tratar daquela incontinência. Pergunte, como é que está a tua vida sexual? Sempre perguntar, ginecologista, fisioterapeutas, né, cardiologista, o geriatra, certo? Eles não perguntam sobre a vida sexual você está fazendo tratamento da incontinência, tá? Você faz isso, faz esses exercícios, em casa faça isso e tudo bem. Mas perguntasse se ela, como é que ela está sobre a vida sexual dela. Porque muitas vezes ela se sente, essa mulher, principalmente uma mulher de hoje com 50, 60, vindo de uma educação muito repressora, que a grande maioria das mulheres viveram isso, então elas não vão perguntar, porque acha que pode ser o quê? Não, o que essa mulher pode achar de mim, né? Eu, na minha idade, eu estou perguntando sobre sexo, sobre isso. Então, eu não deveria estar perguntando isso. Então, cabe ao profissional de saúde sempre perguntar como está a tua vida sexual. Quero fazer uma estética íntima. Como é que está você? Como é que você está com você? Como é que está o teu estado emocional? Tu estás bem? Porque se ela não está bem, você operar. Eu digo sempre, você tem que ter cuidado, urologista, ginecologista e outros profissionais, primeiro verificar se essa paciente não está com algum transtorno de ansiedade ou depressão. Você operar um paciente com alguma queixa de depressiva, que está com alguns tipos de pensamentos negativos, então é um risco também. Vamos tratar primeiro disso? Eu vou te indicar um profissional, você já começa com a medicação, vamos dar uma melhorada, esperar um mês, você também estabilizar esse seu quadro depressivo, e aí a gente faz, certo? Porque ninguém nunca deve tomar nenhuma decisão, seja um procedimento de separação, seja uma cirurgia, quando você está depressivo, certo? Então, assim, são esses cuidados que você precisa ter, esse olhar. Então, os médicos precisam olhar também o lado da sexualidade, porque se aquela mulher está tendo a incontinência, está tendo alguns problemas ali já, ela pode estar com outros problemas também, que precisa de ser ouvida, né? Como é importante a pessoa ser ouvida. E a tua... ela vê, eita, ela está perguntando. Então, assim, ela vai responder, eu estou sentindo isso. E essa fisioterapeuta já tem quem? Uma ginecologista que possa orientar, que tem sensibilidade para isso. Tem uma terapeuta sexual que você poderia ir. Então, lembrar que sempre precisa ter o trabalho multiprofissional, né? Pegando esse gancho até, pensando que o paciente ele precisa ser ouvido, eu queria saber dos três qual a mensagem que vocês queriam dar para esse paciente que acha que está insatisfeito, que acha que não vai ter solução para essa insatisfação íntima, né? A minha mensagem é simples, porque tem solução, existe solução. Nenhuma mulher merece viver com dor, com desconforto, com insegurança. E na ginecologia regenerativa, dentro da cirurgia íntima, também a gente tem inúmeras possibilidades, né? Para melhorar a qualidade de vida, o bem-estar, a autoestima, que esse é o propósito dessa especialidade. É melhorar e trazer de volta essa reconexão dessa mulher com o seu corpo para ela se sentir plena. Eu, completando aqui o assunto, eu vi foi uma pesquisa que nós fizemos na Sociedade Brasileira de Urologia, e você veja, menos de 20% dos urologistas, eles perguntam sobre a sexualidade do seu paciente. Eu acho que isso ocorre também com a ginecologia, Sim. né? Então, é importante, né, que se pergunte. Eu acho que a sexualidade está dentro dos pilares do bem-estar, né? Tem que ter do bem-estar social, do bem-estar do ser humano, e tem que ser perguntado aos pacientes. E que a gente, claro, dentro da ética, principalmente dentro da ética, a gente pode oferecer alguma melhora em relação ao aspecto do órgão genital, né? A gente não pode prometer, né, coisas que são impossíveis, né? Falsas promessas, como tem aí. Às vezes o paciente nos procura, né, com uma ideia, né? Porque procurou um cara, muitas vezes ouviu na internet, um cara que nem é da área de saúde, né? Com promessas falsas sobre uma melhora absurda, então é. Então, dentro da ética, nós conseguimos realmente melhorar, né? E o grau de satisfação dos pacientes é muito bom, né? E fazemos a coisa com total segurança. Qualquer médico ou ginecologista dessa área de estética genital faz a coisa baseada realmente do que deve ser feito em protocolos e na segurança, principalmente, né? E o principal, eu acho que se existe algum incômodo, seja homens e mulheres, procurem ajuda. Mas aquilo que eu sempre saliento nas minhas lives, em
nas minhas palestras. A minha preocupação é sempre o quê? Procure um bom profissional, procure um bom especialista, procure uma referência. E homens e mulheres, principalmente as mulheres, vocês têm direito ao prazer. Não abra mão, ninguém tem que sentir dor, ninguém tem que sentir incômodo. Você tem o direito de viver seu prazer também, certo? Independente desse corpo ter 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, assim, busquem a sua qualidade de vida, que é o fundamental. Pronto, eu queria agradecer vocês três pela presença, né? Eu acho que foi muito relevante, espero que sirva, tenha sido útil para você que está assistindo, né? E aí, continue acompanhando o Saúde Pernambuco no Instagram. Obrigado, viu, vocês? Obrigada. Obrigado.